gente, como vocês estão? Mais uma roda de conversa começando aqui. E teremos agora a lição 11, que aborda o título O Selo e a Marca, parte 1. Bom, mas antes da gente resumir um pouco da lição, de nós abordarmos as perguntas, eu queria apresentar o nosso convidado Juliano, que você vê que ele é de outro estado, né? Que bom saber que roda de conversa está chamando a atenção de outras pessoas, até de outro estado. Bom, Juliano, se apresente aí pra gente, por favor. Boa noite a todos. Me chamo Juliano, sou aqui da igreja de Santa Cruz, distrito de Coqueiral. É, Se reside aqui em Aracruz, Espírito Santo. Boa, prazer Boa, aí. Um abraço para boa. a galera de lá. Um abraço aí para todos aí. E como vê, né? Outras pessoas estão participando aqui da Hora de Conversa, até de outro estado. Um abraço pro pessoal do Espírito Santo aí, de Santa Cruz. Mas, bom, retomando um pouco da lição, o título ele é bem atraente, assim, que ele fala sobre o selo e a marca, parte 1. Vai ter uma outra parte 2 na outra lição, né? E no desenrolar dessa lição, eu gostei muito da tirinha porque ela traz os seguintes símbolos, as seguintes figuras, né? Que tem ali da vacina, tem ali do código de barras, e o outro ali, eu não sei o que é mais ou menos. Aí depois tem um rapaz que me indica um calendário e o domingo ali. Né? Não sei vocês, outra é uma mas... pílula. Tem que ser uma Outra é pílula. uma pílula, Ou é chip, verdade. não Eu sei. não enxerguei mais ou Parece menos... um chip. É um Parece chip, um uma chip, pílula né? mais ou menos. Acho que é uma pílula, sei lá. Mas obrigado, Márcio, você ter mostrado aí. Mas você vê que eu tava vendo até uma pregação do pastor Michelson esses dias. Inclusive, ele falou um pouco desse tema. Ele falou que antigamente, no começo ali dos anos 90, as pessoas elas tinham, sei lá, alguma coisa que a marca seria o QR Code, seria, na verdade, QR Code, mas o código de barras, ou alguma coisa que você tomasse, ou, agora recentemente, com a pandemia do coronavírus, a vacina, você vê que as pessoas achavam que era algo literal e estavam totalmente desviados do que a palavra de Deus e as escrituras estavam dizendo, né? Era algo totalmente desvirtuado, né? Mas e o jovem ali, ele aponta o domingo, que como a gente vê em Apocalipse, ele sim seria a marca, né? Das pessoas que não seguissem o sábado, que é estabelecido por Deus desde a criação. Bom, a gente vê também uns pontos importantes que, quando a gente fala um pouco de Apocalipse, surgem um pouco de uns estereótipos, assim, né? Eu lembro que tinha uma vez uma menina que ela estava passando a lição na nossa sala jovem. Eu queria convidar você também, se tiver um dia aqui perto do ABC, vai lá no Riacho. Muito bom estar com a gente lá na nossa sala jovem. E a gente espera vocês lá. Mas ela falou algo muito interessante, marcou ela. Ela disse que ela não era de berço adventista e quando ela ouvia a palavra Apocalipse, tá vendo? ISD, Riacho Grande, Bati, vai lá. Ela falou que quando ela nasceu em berço adventista, e ela falou que quando vinha essa palavra Apocalipse, ela já ficava assim com tremor, já. Ela ficava meio assustada, porque quando ela lia, ela via aquelas coisas, os símbolos, as figuras, e ela ficava com medo, né? Mas o quão bom que essa lição está nos mostrando algo muito bom, né? Porque ao estarmos do lado de Cristo, não temos o que temer, né? É muito bom a gente poder estar entendendo a lição e saber que no final tem um final surpreendente, né? E o livro do Apocalipse ele também tem muitos escritos, muitos aspectos da cultura judaica, né? Quando ele fala de Jezabel, quando ele fala de Balaão, outras coisas que estão inseridas na cultura judaica, é muito abrangente as coisas que ele fala, né? Bom, mas indo aqui para a questão das nossas perguntas. Por que o selo e a marca estão totalmente relacionados com a adoração? E tem mais outra pergunta. E o que fará a distinção do povo de Deus nos eventos finais? É interessante que o conflito ele se inicia com a questão do céu, envolveu o quê? Adoração. Perfeito. Interessante também que terminará com a mesma questão, adoração. Deus criou um selo para identificar os seus adoradores. O sábado. O inimigo, opondo-se a Deus, ele criou sua marca, ou seja, a contrafação do selo de Deus seria o domingo. Eu achei interessante, porque assim, eu tava pensando no selo da marca, mas parece óbvio, mas eu não pensei no selo da marca com a questão de distinção. Sim. E a ideia tipo, eu sempre penso assim, ok, tem um povo de Deus, mas eu não percebi que realmente Satanás também coloca um símbolo, um selo, pra tentar criar um contraponto com Deus, sabe? Tipo, se Deus tem um sábado que vai representar a adoração a ele, o reconhecimento de Deus,
Satanás ele vai lá e institui o domingo, que simboliza a abnegação de Deus. Abnegação não, abnegação é uma palavra errada. Seria a rebelião contra Deus, a negação de Deus, né? Eu falei, cara, legal, Juliano. Eu achei muito legal, eu acho que é bem Pensando. nessa toada, assim, a lição, né? Ela tratou muito no sentido de... Eu acho que eles são só uma consequência das nossas escolhas prévias. Tanto o selo quanto a marca, eles são uma consequência. E a distinção, eu acho que a tirinha, e o que o Cris falou no começo já foi um spoiler, né? Que é a questão do sábado mesmo, né? E eu acho que o Juju, desculpa, eu já apelidei, sorry, o Juliano, ele bem colocou que é a questão da adoração que é desde o começo e vai se findar com a adoração. É um ponto que eu não tinha levado em consideração, que eu achei bem legal também. E a questão, né, do sábado ser uma contrafação, eu achei sensacional. Exatamente, porque quando a gente olha para o sábado, o que é o sábado? O sábado é o memorial da criação, é um memorial de quem Deus é, de tipo, como esse mundo surgiu, como que nós viemos parar aqui e quem é o Deus que fez todas essas coisas. Quando a gente nega o sábado, quando a gente rejeita o sábado, a gente está rejeitando Deus também. Você tá deixando de reconhecer quem é esse Deus, quem ele é. Então o sábado se torna um símbolo bem claro de tipo, você acredita que Deus é o Deus soberano, criou todas as coisas, é o Deus que te ofereceu salvação? Então o sábado é o sinal de que você reconhece tudo isso e acredita nisso. Se você não aceita Deus, ou rejeita Deus, ou nega que Deus é o Deus criador e soberano sobre todas as coisas, e aí obviamente você não vai aceitar esse símbolo. Aí fica bem... Como pode dizer? Fica bem claro. É difícil porque a pessoa pode falar assim, então se eu descansar no sábado, quer dizer que tá tudo certo. Calma aí, meu amigo. É o que a gente falou. A questão não é você parar e ficar sem fazer nada no sábado. A questão é a adoração. É o porquê Exato. você guarda o sábado. O sábado é um sinal, sim, de fato. Mas o porquê você guarda ele? Porque você reconhece que Deus é Deus? Porque você reconhece que ele é o único digno de adoração? Porque você reconhece que ele está acima de todas as coisas, entende? E aí sim, tem esse sinal. Mas só separar o sábado para não fazer nada também não é o propósito. É uma Não é... palhaçada, né, Matheus? Exatamente. Eu sei que às vezes os mediadores não falam, mas eu gostei muito da colocação que vocês falaram, o Juliano, a Elisa, o Mati. E eu vejo também porque é uma forma de quem que você está adorando, porque assim, o sábado ele foi instituído por Deus na criação, a gente sabe, a gente discutiu aqui, e o domingo ele foi algo totalmente adulterado, né? Ele foi algo que, assim, se você está aceitando ele, é porque foi uma coisa que um humano impôs e você está aceitando, tranquilo. Foi a lei de Deus foi alterada, né? E você está aceitando, tipo, numa boa, tranquilo, né? Então, assim, fica na minha mente toda vez aquela frase em Atos 5:29, que fala assim, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Bom, a gente está indo para o meio desse bate-papo e eu gostei muito das respostas que vocês deram. E eu também gostaria de convidar você que está aí na tela nos assistindo a curtir e comentar também aqui o quadro Rota de Conversa. E também você se inscrever no canal Adventista Riacho Grande e não deixar de receber os vídeos que nós temos aqui. E você viu que a gente está aqui numa pegada um pouco jovem, uma pegada mais descontraída, né? Você já assistiu o nosso podcast jovem, o Pegada Jovem, que está no nosso canal do YouTube? Essa semana ele foi com o convidado, que foi o Daniel Costa, que ele é um missionário. Ele é um dos participantes do Joyce, se eu não me engano. E é muito legal o Pegada Jovem. Foi feito com a mediadora nossa líder jovem, a Elisa. E se você puder, vai lá dar uma olhada, é muito legal. Ele conta também um testemunho da vida dele. E é muito legal, sabe? Eu recomendo vocês, né? Não vou recomendar coisa ruim para vocês, né? Eu vou recomendar coisa boa, né? E também assim, fala, ô Cristiano, eu não consigo ouvir agora a lição dos jovens, eu tô no metrô, eu tô indo trabalhar, ou eu tô indo pro trabalho. Cara, a gente também tem o Spotify, que é Adventista Riacho Grande. Não tem desculpa de você assistir a lição dos jovens e
ver um pouco como foi o comentário da lição aqui, de ter um resumo mais ou menos, tá bom? Então não tem desculpa para você ir lá e acessar. Bom, indo para a nossa segunda pergunta, que ele vai um pouco mais na questão de adoração, né? Um pouco de relacionamento, né? Ele tem a pergunta assim: o que mais chama a sua atenção? A fé que Jesus tinha ou a fé que nós temos em Jesus? Por quê? Essa pergunta me deixou meio curioso. Vai. Eu fiquei em dúvida de como responder. Eu não sei se Eu também. pra Liz e pro Eu também. Juliano foi a mesma coisa. Ó, a Liz falou que sim. Também foi assim pra você, Juliano? Como é que foi? Você falou, Tipo, cara, eu vou de boa responder, ou você Tá? ficou tipo, e agora? sabe, tipo, Exato. nossa, como assim? A fé que Jesus tinha ou a fé que nós temos em Jesus? É, Aí eu queria que coloquem no porquê, para facilitar a nossa vida, né? É para facilitar, né? Exato. Para ajudar Né? vocês, para ajudar um pouquinho. No caso, eu escolhi fé de Jesus. Sabe por quê? Porque a fé que temos em Jesus, o resultado do amor por Jesus é a obediência aos mandamentos de Deus. É isso que acaba nos motivando. A fé que Jesus tinha era de completa dependência de Deus. O levava a ser obediente, submeter a sua vontade por completo a Deus. Ou seja, sem ao menos questioná-lo. Então, fé implica em aceitar a resposta de Deus, como Jesus falou. Não seja como eu quero, mas então, como tu queres. Mateus 26, 39, ali no finalzinho do verso 39. Arrasou. Nossa, Juliano, exatamente, Boa. perfeito. Eu também fiquei pensando nisso, porque eu falei, nossa, a fé que nós temos em Jesus é a nossa garantia de salvação, né? Tudo que nós acreditamos é baseado, no fundo, na fé. E a base é a fé. Mas eu olho para Jesus e eu falo, Jesus, ele é o exemplo máximo de como a gente tem que viver a nossa vida, né? Você Exato. vê como ele confiava em Deus, eu falo, caramba, eu quero que algum dia eu tenha fé que Jesus tinha em Deus, sabe? Que é o que você falou, Juliano. Tudo que Jesus fazia, ele confiava em Deus, ele acreditava, ele dependia totalmente de Deus. É no sentido de que Jesus chegava até a ser um ponto de assim, o que você vai comer amanhã? Se até das flores do campo Deus cuida, que Deus não cuidará dos seus filhos, entende? Esse fica, sabe? É, gente que tá aí de casa assistindo, a gente já se abrindo aqui, expondo o coração. A gente sabe como é difícil as nossas vidas e nossos problemas. Eu não sei se eu teria confiança de falar essa frase de Jesus, vou ser honesto pra vocês. Porque eu fico inseguro e incerto muitas vezes. Mas o que Jesus vem aqui nos trazer de novo é tipo, ele veio, ele acreditou, ele morreu por nós e existe esperança, entende? Então eu tenho essa esperança não só de Jesus aceitar a salvação de Cristo, mas a esperança de que ele produza essa fé em mim também. De que conforme eu for caminhando com Cristo, eu vá cada vez mais aprendendo a confiar nele, a entregar nele. E aí talvez tenha uma transformação na vida, né? E deixar de ser um Pedro que quando caminha até Jesus sobre as águas, ele afunda, para ser alguém que confia plenamente que Cristo tá guiando a vida dele, sabe? É um desafio que eu tenho. Mas eu acho bem interessante. Eu acredito também que o que mais chama a minha atenção é a fé de Jesus. Que é algo assim. Realmente, para mim, fica como um exemplo maior do que seguir, do que fazer da vida, sabe? Eu sigo bem na vibe do Mar, acho que do Juliano também. Eu acho que para mim é a fé de que Jesus tinha, porque ele é o exemplo maior que a gente tem. E como o Matheus falou, se a gente vai comparar a nossa fé com a de Jesus, eu acredito que a de Jesus é muito maior. Muitas vezes, tantas coisas que ele passou, enfim, a dependência que ele teve de Deus foi incrível. Então, a fé que Jesus tinha, ela sem dúvida, eu acho que é um exemplo máximo de vida, assim, como ser, sabe? Então, bonito, né? Até daí que a gente tira o cristão, né? Acreditar em Cristo e no que ele fez. Então, ele é o exemplo máximo de fé, para mim. Você É sabe, interessante. Fala pode aí. falar, Juliano, pode falar. Vou falar aqui. É interessante que eu tirei um texto bastante, bem interessante do auxiliar do professor da lição dos adultos, que diz assim, ó: ter a fé de Jesus significa ter Jesus habitando em nós. Na cruz, Jesus confiou no amor do seu pai, quando não conseguia sentir cuidado, preocupação do pai por seu sofrimento como portador do pecado do mundo. Ou seja, Jesus habita no nosso coração, nos permite confiar nele em experiências
da vida. Exatamente. E aí, se você aí de casa tá se perguntando qual que é a conexão da gente tá falando da fé em Jesus e do selo e da marca, lembra que eu tinha falado da primeira resposta? Reconhecer o sábado, guardar o sábado, não é só descansar. É ter essa fé em Jesus que o Juliano acabou de falar. Perfeito. Entende? Porque isso vai te levar a fazer as coisas que Deus pediu, as coisas de acordo com o que Deus falou. E aí aceitar esse Deus criador, que ele tem autoridade, que ele tem. Eu pensei só na palavra autoridade, mas que tipo, Deus é tão grandioso que quando ele fala que um dia é o dia certo, você aceita. Porque você entende que ele tem autoridade para fazer isso. Você reconhece quem ele é e o porquê você respeitaria isso, sabe? Eu acredito que essa fé de Jesus é muito isso. Tem a ver com o reconhecimento de quem é Deus. Jesus, ele Perfeito. conseguia reconhecer quem era Deus, entende? Às vezes eu falho em reconhecer quem é Deus. Às vezes eu falho em entender que Deus está acima de todas as coisas. Mas Jesus, ele tinha uma compreensão muito clara disso. Ele não tinha dúvida de que Deus, de quem era esse Deus e do que ele era capaz de fazer. Muito bom. Nossa, depois que o Juliano falou o negócio, eu fiquei até querendo falar, né? O Mati falou muito em confiança, né? Eu lembro de uma passagem que está em Gálatas, que foi, quando o Juliano falou, já me lembrou na mente, que fala sobre quando Cristo se esvaziou, né? Paulo diz isso, né? Que quando ele foi morrer por nós, ele se esvaziou, assumiu-se a posição de servo e morreu por nós na cruz, né? E hoje nós ficamos tão desconfiados em confiar nele, em seguir, né, o que ele nos diz, né? Que às vezes nós caímos em erro, né? E assim esquecemos tudo que ele fala para nós, né? Mas nossa, eu gostei muito das respostas que vocês deram, sabe? Isso me faz lembrar que a gente está indo pro nosso momento do Fala Aí. Então, editora, roda o Fala Aí. Momento Fala Aí. Bom, pessoal, momento Fala Aí. O momento Fala Aí, para vocês entenderem um pouco mais, é um momento onde a gente resume um pouco da lição em uma palavra que a gente entendeu. E a palavra que eu escolhi foi a palavra mediador. Eu lembro principalmente da parte de terça-feira, ou quinta, se eu não me engano, que fala sobre quando houve alteração do sábado, né, para o domingo, onde houve alteração de alguns protestantes, né? E eu fiquei assim intrigado com algo porque o próprio pregador Batista ele falou sobre isso, né? Ele falou que foi totalmente um erro você ter feito isso, né? Meio que parafraseando, né? E por que eu falo mediador, né? Nós sabemos que somente existe um mediador entre Deus e os homens, né? É Jesus. E eu te deixei algo linkado porque assim, ó, somente nos tempos finais o que irá manter de pé, você de pé, é a sua fé, né? E uma outra pergunta que faz, né? Quem você está servindo, né? Quem é o seu mediador? Qual pessoa que você está colocando como primeiro na sua vida? Você está tendo fé em Jesus? Ou você está mente seguindo os seus preceitos, as suas tradições, as coisas que você acha melhor para você? Porque você acha que, sei lá, a Bíblia precisa ser atualizada, ou sei lá, é algo muito arcaico para o meu tempo, ou você está seguindo o que Deus está falando para você? Uma dica muito importante, eu acho melhor você seguir os preceitos que Jesus te deu, porque é a melhor coisa. Fica a dica. A minha palavra, ela foi entrega, na vibe do que o Cris comentou, porque eu acredito que a nossa entrega, a entrega que a gente faz hoje, diariamente, ou seja, todos os dias, ela vai determinar de que lado a gente está no grande conflito e a quem a gente serve, quem a gente realmente adora. E eu acredito que não é no momento da perseguição que você vai falar, agora eu sou de Cristo, entendeu? Eu acho que o ser de Cristo começa antes. É como uma amiga minha fala, a Anne, ninguém vai estar assistindo o grande conflito comendo pipoca, o fim dos tempos. Ninguém vai estar vendo o Armagedon comendo pipoca. Então, cada um vai ter tomado a sua decisão. E a nossa decisão começa na nossa entrega de hoje. Então, minha palavra é entrega. A minha palavra, no caso, eu escolhi foi contrafação. Eu tenho certeza de que será seu povo para os eventos finais. O inimigo sempre procurou imitar os feitos de Deus. Ou seja, Deus deu a Jesus seu poder, seu trono, a autoridade. Ele vai ser o seu povo. Porém, o diabo, o Satanás, ele delega a bênção ao seu povo, trono, e também grande autoridade. Ele irá também marcar os seus, ele irá marcar os seus
com o domingo. Então, trazendo para nós, temos que estar preparados quanto a essa contrafação. Temos que estar preparados hoje para as contrafações do inimigo. Por isso que Deus apela ali em Apocalipse 14:6. Ele diz, para todos adorá-lo. Aí, perfeito. A palavra que eu peguei foi reconhecimento. Porque quando eu pensei em adoração, eu pensei que o maior desafio que tem na adoração é que a gente não reconhece quem é Deus. E reconhecer não necessariamente está ligado a você não teve a oportunidade de conhecer. Às vezes você conhece, mas você nega a Deus. Então é o reconhecimento. Só a partir do momento que a gente reconhece quem é Deus, reconhece qual é a posição dele, qual que é o status dele, o que ele fez, o que ele faz, que a gente entende. Nossa, esse Deus ele merece meu respeito. Esse Deus merece a minha adoração. Esse Deus merece que eu me entregue a ele, entende? Porque você reconheceu com quem você está lidando. Não numa relação de opressão, algo do tipo. Uma relação de amor, que essa é a relação de que Deus propõe entre ele e o ser humano. Mas se você não sabe com quem você está se relacionando, é muito difícil você respeitar as coisas que ele pede e as coisas as maneiras que ele te guia, sabe? Por exemplo, alguém pode levantar a pergunta e falar: ah, mas eu adoro a Deus. O dia que eu adoro a Deus não importa, eu tô adorando a Deus. E aí você entende que. Mas não, que dia Deus pediu? Opa! Foi o meu. Baile. Tentei disfarçar aqui, mas não. Aí a pessoa pode falar: ah, eu adoro a Deus em qualquer dia, não importa que dia é. Mas você entende que Deus pediu que fosse no sábado, entende? Você não precisa questionar a Deus nesse caso, porque você reconhece quem ele é e ele é quem que tá te pedindo isso. Tá na palavra dele, não tá? Então é só seguir, entende? Depois você vai ter a oportunidade de conversar com Deus e talvez questionar, ou você pode ter nessa vida conversar com Deus através da oração e perguntar, falar: Deus, eu não entendo porque você pediu para eu fazer isso. Mas continuar seguindo, porque ele pediu. Mas quando a gente questiona a autoridade de Deus, quando a gente questiona quem é Deus, aí a gente começa a falar: ah, eu acho que isso aqui não é bem assim. Eu acho que aquele ali também não é bem assado. E aí Deus começa a se tornar alguém que não é muito digno da nossa adoração, porque a gente não vê ele assim. Porque Deus falou pra fazer A, mas eu não acho que é bem fazer A. Eu vou fazer mais o que eu quero mesmo. E aí eu falo que foi o meu melhor e tá tudo certo, sabe? Exato. Entende? E é complicado, né? Você pensar assim. É como se você vai no médico e aí a doutora falar assim: ah, você tá com tal problema, esse é o remédio. E aí você começa: mas esse remédio mesmo? Eu não acho que esse remédio vai fazer isso. Entende? Mas quem que tem o estudo? Quem que tem a autoridade? Quem que passou anos vendo casos e tendo experiência pra te diagnosticar e te passar o remédio certo, entende? Aquela pessoa, ela merece o seu respeito, merece a sua confiança, entende? Quem dirá Deus, que está acima de todas as coisas, sabe tudo e fez tudo. Então eu diria que é reconhecimento a palavra que eu escolho. Bom, muito bom, pessoal. Antes de finalizar a nossa lição, totalmente, eu gostaria de ler alguns trechos que estão ali na parte de sexta-feira da nossa lição, da escritora norte-americana Ellen White. Você que tem interesse de ler alguns livros da Ellen White, é muito legal, sabe? Nesse ano a gente está com o nosso livro missionário, que é o livro O Grande Conflito, onde você pode ter. Se você ainda não tem esse livro, coloca nos comentários, deixa aí, fala assim: eu quero receber, ou me manda. A gente vai dar um jeito, fica tranquilo. Mas são livros que mostram não só a questão de você ter a convivência com Deus, mas também mostra a temperança, mostra questões de saúde, educação financeira também, e o caminhar com Cristo, né? É muito interessante. Bom, eu escolhi essa parte aqui de sexta-feira, que ela fala o seguinte: os que se esforçam para obedecer a todos os mandamentos de Deus enfrentarão oposição e zombaria. Somente com a ajuda divina, eles serão capazes de permanecer firmes para suportar a prova que os espera. Os fiéis devem compreender a vontade de Deus como está revelada em sua palavra, pois só poderão honrá-lo se tiverem uma concepção correta de seu caráter, governo e propósitos, e agindo de acordo com estes. Somente aqueles que têm fortalecido a mente com as verdades da Bíblia poderão resistir no último grande conflito. Sabe, eu gostei muito da frase final, que ele fala assim: como você está fortalecendo a sua mente. Ô, Liz, você pode falar de novo aquela frase que a Anne disse lá? Sobre como ele você, quando estiver no grande conflito, você
não vai estar assistindo, você não vai estar assistindo o grande conflito, o Armagedon, a perseguição, comendo pipoca. Não, eu achei muito curiosa essa frase, porque assim, como a gente está fortalecendo a nossa mente, né, hoje, né? Como a gente está seguindo os preceitos que Jesus deixou pra gente, né? Eu achei muito curioso, porque assim, eu vou citar um livro que eu não li, mas eu lembro do Gu Franco na sala, quando ele passava a lição, ele falou assim, ó, eu gosto de citar livros que eu não li ainda, então eu vou seguir na mesma linhagem que ele está fazendo. E é um livro do nosso pastor, o Alejandro Bulhão, que é o livro Conhecer Jesus é Tudo, onde é que ele faz uma analogia da seguinte forma, que ele fala assim, ó, deixa 2 leões numa jaula. 4 vezes por semana, ou 3 vezes, você dá comida para aquela onça. Naquela outra onça que está enjaulada, você dá somente 1 vez por semana alimento para ela. No final da semana, no final do mês, ou no final do ano, assim como você preferir, mas coloca no final da semana, você pega e libera aquelas 2 onças e deixa elas brigarem. O que você acha que vai acontecer no final? A que está mais alimentada, obviamente, vai ganhar, né? E a que não está tão alimentada, ela está tão alimentada, ela não vai ganhar, né? Ela vai perder. E assim, o nosso rotina com Cristo, né? A nossa comunhão. Assim, se somente ao sábado a gente está ali, não vai adiantar nada. O caminhar com Cristo é diariamente, né? E não é como a gente quer, é como Cristo ele quer, né? Eu gosto muito das músicas do quarteto Arautos do Rei, que é O Céu é Jesus, né? Que ele fala assim, o céu é aqui, se eu tomo tempo para louvar, o céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. E no final ele termina que o céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. E no seguinte, no caminhar da música, ele fala assim, ó, com Cristo, a riqueza do universo é sem valor, né? E ele fala assim também, com que adianta o mar de cristal sem Jesus, né? O que adianta as flores que não murcham sem Jesus? O que adianta viver para sempre sem ter na companhia de Jesus, né? Sem Jesus, nós não somos nada, né? Como nós queremos estar naquele grande dia, com toda a nossa família, com nossos irmãos, sem conhecer aquele Jesus que estará lá, que nós veremos face a face. Sabe? Felizmente, nós estamos terminando a nossa lição e eu queria agradecer o Juliano por estar aqui conosco. Juliano, muito obrigado, viu, por estar aqui conosco. É um prazer te receber aqui. Um abraço para o pessoal ali de Santa Cruz do Espírito Santo. Um abraço para o pessoal aí da sua igreja. Né? E nós estamos seguindo a reta final da nossa lição. A gente te espera na próxima semana. Tchau. Mas antes de falar um pouco na da dúvida, lição, desculpa, você falou lição 6 ou lição 11? Lição 11, eu falei. Vocês escutaram 11? Falou ou 6. Falou 6, né? Seis. Obrigada. Falou assim. Eu vou pegar um copo que eu tenho que tomar água também, só um minuto. Sem Bom que vocês problema. estão ouvindo bem. Vocês estão ouvindo bem. A gente tá prestando atenção, você viu, né? Tá prestando mesmo.